Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é sábado e ontem no de Brasília Bonilha tivemos a retomada dos nossos cultos de orações de sexta-feira e foi uma benção. E Deus usou a vida do presbítero Edson para trazer uma palavra para nós baseada em Atos, da comunhão com os irmãos. E meditando na palavra de Deus, eu gostaria de falar nesse devocional sobre o clamor, o poder de um clamor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33, a partir do versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Versículo 3, Jeremias 33, 3: Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o poder do clamor, e sempre o clamor em circunstâncias difíceis, né? Estava lá Jeremias encarcerado no pátio, e Deus instruindo ele a clamar a Deus, para que a solução daquela circunstância fosse alterada. E o clamor, na Bíblia, é uma súplica intensa e urgente a Deus, né? Expressando a necessidade de intervenção divina em momentos de desespero e tribulação, sabe? É apertar o botão SOS, espiritualmente dizendo. Sabe quando você, lá no metrô tem uma cabininha lá, né, que tem um martelinho, um negocinho que quebra, e quando dá alguma pane, algum problema, você tem que quebrar aquilo ali, apertar um botão, as portas vão se abrir, a energia vai cortar. O clamor é mais ou menos isso, é uma circunstância urgente que Deus tem um acesso mais rápido para a resposta, porque é uma necessidade iminente de perigo, né? Então é uma forma de oração que reflete a confiança no poder de Deus para ouvir e responder. Então o clamor, uma pessoa que clama a Deus, ela tem no coração certeza da resposta, porque é uma oração intensa, né? E nós vamos ver, eu quero trazer duas passagens interessantes. No Salmo de número 120, o clamor na angústia. A partir do verso 1 está escrito: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado, ou que será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. O que estava acontecendo aqui no Salmo de número 120? É um lamento que expressa a angústia de um pastor que se sente marginalizado e atormentado por calúnias. Ele estava numa região, provavelmente por posse de terra, alguma coisa, ou por ele estar fazendo coisas corretas que aquele povo não concordava, começou a se levantar calúnias contra ele, né? Então, o salmista clama por justiça divina e livramento dos mentirosos. Nabote passou por isso, só que nós não compreendemos por que Acabe deu a ordem para matar Nabote, mas ele não cedeu naquilo que era dele. Então, às vezes a gente não entende o processo de Deus, a resposta de Deus, né? Posso explicar da seguinte forma o Salmo de número 120. O salmista é um pastor que se sente marginalizado por donos de ovelhas estrangeiras e se encontra em um local de guerra e deseja ir para um lugar de paz. Assim expressa descontentamento por estar entre pessoas que não valorizam a paz. Então clama por justiça, confiando que Deus o virá e livrará. Então é um exemplo de situações que nós devemos elevar o nosso clamor a Deus. Estava passando por calúnias, queria paz, o povo não queria paz. Clama a Deus, irmão. A vingança é dele, a justiça é dele. Como eu já falei em devocionais anteriores, não compre a briga daquilo que Deus opera por nós, naquela peleja que Deus entra por nós, né? Então no Salmo 120 ele expõe a sua dor e angústia causada por línguas traiçoeiras. Quem é que não passa por isso? Na igreja, no trabalho, na família, né? E ele pede para ser livrado dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Pede para ser livrado da influência e do poder das pessoas enganosas. E é interessante que esse salmo, ele abre, é os salmos do degrau, ele vai de 120 ao 134, é o primeiro que abre o salmo dos degraus, que indica a sua importância.
Temos também uma passagem interessante que é quase semelhante a esse clamor. Jonas fez um clamor no ventre da baleia. Jonas capítulo 2, a partir do versículo 2 está escrito: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as suas vagas passaram por mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? Olha que interessante, né? Jonas estava dentro da baleia, ele estava querendo voltar É o que acontece com muita gente, né, irmão? Puxa vida. Circunstâncias do afastamento de Deus, da desobediência de Deus, coloca as pessoas em cada circunstância, em cada peleja, que o coração dela que já sentiu a presença de estar congregando, louvando, recebendo a palavra, sente vontade de voltar. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei como você está assistindo esse devocional, aonde você está. Se você clamar a Deus, Ele vai te dar resposta. Independente, Jonas foi livrado de um ventre de uma baleia. Independente da circunstância que você está vivendo, clame com confiança, que Ele reverte essa situação. Você volta a adorar a Deus. Aqui, ó, ele queria, ó o versículo 4, ele disse, lançado estou diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? A necessidade de Jonas era voltar a adorar a Deus, né? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Estava feia a situação dele ali, viu? Irmão. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus terrores. Mas olha a confiança, mas tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova da minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 8. Os que se apegam aos ídolos, afastam de si a misericórdia. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele estava garantindo que se Deus tivesse aquela circunstância dele, ele ficaria firme na presença do Senhor e seria mais obediente. E acontece com muita gente, né? Então, aquilo que eu passo para vocês no devocional, se vocês não conseguem compreender, porque para mim é muito fácil, porque já passei por muitas circunstâncias semelhantes, e Deus me livrou de todas pela palavra de Deus. Então, peça que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração o que essa mensagem está querendo te dizer, a importância da conexão com Deus, a importância de reconhecer que Ele é teu Criador e não tem prazer que você sofra nessa terra. Eu me lembrei até fazendo esse devocional dos ensinamentos do pastor Norman Parish. Anualmente ele fazia congresso na Igreja Cristo Centro e ele trazia as estratégias. Ele era um mestre em libertação e em angiologia. Eu tenho bastante material dele em casa ainda. Eu estudo e de vez em quando faço alguns estudos também para a igreja. E eu ficava pensando, falei, nossa, até você compreender por que a gente recebe a palavra, por que a gente guarda ela no nosso coração, né? Qual que é a estratégia de tudo isso? E hoje eu compreendo que é uma defesa bíblica, praticada por Jesus Cristo. Quanto mais você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, em espírito e em verdade, com intenções de edificação do reino, não para maldade, porque Satanás também era um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele era um ser milenar. Com certeza ele conhece muito mais do que nós. Ele estava lá. Mas tem um detalhe. Deus, através da palavra dele, das estratégias que ele nos dá, nós conseguimos combater essas batalhas espirituais que nós enfrentamos pela palavra. Como assim? A Bíblia fala. Em Mateus 4, quando Jesus foi levado para o deserto, por incrível que pareça, o ataque de Satanás foi com a palavra. Só aqui, ó, o versículo 3 de Mateus 4. E chegando então o tentador disse-lhe, tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Deus tem esse poder de multiplicar pães, só que Jesus respondeu na palavra. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante você crescer
E assim vai. Leia Mateus 4, do versículo 1 ao 11, e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Cresça no conhecimento da palavra. Cresça no conhecimento do poder de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque nós vamos passar, nós estamos aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos, embora Deus fez maravilhas, fez a terra para nós, céus e terras passarão, há um mistério que nós ainda desconhecemos, porque só vamos entender determinadas coisas com o corpo glorificado, não com esse corpo corruptível. Mas a palavra de Deus nos dá livre acesso para caminharmos nessa terra, mesmo diante de todas essas aflições. Jonas no vento da baleia, o pastor sendo perseguido, e Davi, e José. A palavra de Deus nos dá fundamento para vencer essas batalhas espirituais que nós enfrentamos aqui nessa terra, porque há uma garantia: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que isso significa? Imagina se um de nós tivéssemos que lutar com o inimigo das nossas almas. Ele já lutou, já venceu e entregou essa vitória para a minha vida e a sua vida através do sacrifício na cruz do Calvário. Cresça na graça e no conhecimento. Não tem dificuldade em alguma coisa? Baixa a sua cabeça na humildade. Eu não estou entendendo o que o pastor Eduardo está falando. Pode me explicar? Espírito Santo. E ele vai encher o teu coração de sabedoria, entendimento. E quando você se deparar com circunstâncias que é necessário um clamor urgente para uma resposta urgente, você vai lembrar dessa palavra e vai lembrar que essa situação tem saída na tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é sábado, tenha um final de semana abençoado, amanhã é domingo, dia de ir para a igreja, agradecer o primeiro dia da semana para uma semana abençoada.